Muito bem, vamos para a lição de número 6. Pais zelosos, filhos rebeldes. Usaremos aqui o exemplo de Sansão, que foi criado no caminho do Senhor, foi criado por pais zelosos. No entanto, as escolhas que ele fez em vida foram escolhas errôneas, né? Então nós vamos observar este exemplo, porque muitas das vezes nós achamos que um filho que está rebelde, o culpado são os seus pais que não souberam criar. Então, mesmo que você crie os seus filhos no caminho do Senhor, que é o mandamento bíblico, então, na verdade, quando eles crescem, eles terão suas próprias escolhas. Por isso precisamos, mesmo com os nossos filhos crescidos, né, estar em contínua oração por eles, para que o Espírito Santo continue orientando as suas vidas. Então, pelo exemplo de Sansão, nós vamos ver quantas escolhas erradas fez este moço, mas que os seus pais não tiveram culpa nisso. O texto áureo está dizendo, Colossenses 3:20, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A leitura bíblica em classe se encontra em Juízes capítulo 13, versículo 1 ao 7, depois versículo 24 e também capítulo 14, o versículo de 1 ao versículo de número 3. A introdução está dizendo: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento imposto pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo ele o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. Então o temperamento de Sansão, um temperamento rebelde, um temperamento de desobediência, causou danos e males a ele. Você vai dizer, pastor, mas Sansão foi salvo? Sim, foi salvo. Mas o apóstolo Paulo também, ele fala lá nas suas cartas que tem pessoas que são salvas como que pelo fogo, né? Como que por um triz. Então Sansão ele colocou até a sua própria salvação em risco. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, viu? Na presente lição nós veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Parte 1, os pais de Sansão, que na parte 1, no item 1, uma situação espiritualmente deplorável. Então, no capítulo 13 de Juízes, mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos seus olhos. Então, o livro todo de Juízes, sempre o povo de Israel, quando se afastava de Deus, vinha um opressor, aquele povo diante da opressão começava a clamar a Deus, Deus levantava um juiz, aquele juiz libertava o povo, depois novamente aquele povo, quando estava ali, vamos dizer assim na linguagem popular nossa, quando estava no bem bom, esquecia-se de Deus, levantava-se outro opressor. Então nessa época aqui, eram os filisteus que estavam oprimindo o povo de Israel começou a clamar, e Deus agora levanta então Sansão. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, né? Onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar, né, os mandamentos. Então a família de Sansão era uma dessas famílias que estavam ali buscando a Deus. Entretanto, havia um casal fiel ao eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Então este casal, né, a esposa, o Manoá e a sua esposa, receberam essa visita do anjo do Senhor, o qual fez aquela promessa maravilhosa de onde nasce Sansão, o libertador, o remidor de Israel para aquele tempo. No item 2 aqui da primeira parte, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e a sua esposa, né, que era estéril. Então a Bíblia diz que ela era estéril. Então o anjo do Senhor aparece a ela e faz a ela promessas assim: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Foi feita a promessa a ela. Dessa forma a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo anjo para ser a mãe do remidor de Israel. Então sua história é semelhante a Sara, a Rebeca e a Ana, que eram mulheres estéreis, mas que o Senhor concedeu a elas, né, a graça de ter o filho, e aquele filho com uma promessa específica. Sob uma fé inabalável, a
mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que seria o remidor ali de Israel e que libertaria eles do jugo dos filisteus. No item 3 aqui, recebendo orientações divinas, o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Então o anjo do Senhor dá algumas orientações para aquela mulher. Isto porque Sansão seria nazireu desde o ventre materno. Olha que interessante. Então, desde o ventre materno, o Senhor colocou essa promessa sobre ele. Diz assim, porque eis que tu conceberás, terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então veio essa promessa maravilhosa. Ou seja, ele seria um homem separado, o nazireu seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Então cabia aos seus pais ensiná-lo, orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Então eles criaram Sansão no temor do Senhor, criaram Sansão nas orientações bíblicas. Então, para começar, os judeus já tinham esse conceito, já tinha esse mandamento lá na lei de como deveria criar os seus filhos, inculcar neles a palavra. Agora imagina então Sansão. Então Sansão foi muito bem criado, os seus pais ensinaram muito bem para eles a palavra, mas no entanto ele tinha esse comportamento, que nós vamos estudar aqui na lição, um comportamento que deixou que ele fez com que o seu ego sobressaísse, porque como ele tinha essa promessa de Deus, Deus dava aquela força sobrenatural a ele. No entanto, por Deus tanto usá-lo, ele passou a entender que ele próprio teria aquela força. E não é a força que vinha de Deus. Quantas vezes hoje pregadores, pastores, ensinadores da palavra do Senhor, eles criam uma confiança tão grande que deixam o Espírito de Deus de lado e começam a fazer com as suas próprias forças, e no final sempre cai em desgraça, né? Por quê? Porque nós devemos confiar no Senhor. Então, ele não poderia cortar o seu cabelo, e finalmente não poderia tocar em cadáver ou qualquer outra coisa considerada impura. Então, não tomar também bebida forte. Então, eram essas as regras para ser servida. Vamos para a parte 2. O nascimento de Sansão e sua formação. No item 1, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia para o campo de Dan. Então está escrito aí nesta passagem que o Espírito Santo dirigia ele. Ou seja, o que ele deveria fazer, o que Deus queria que ele fizesse, havia o quê? Havia essa direção do Senhor sobre a vida dele. Então, um homem direcionado pelo Espírito Santo. No entanto, naquilo que Deus mandava ele fazer através do Espírito Santo, ele ia fazer. Mas depois, ele começava a fazer o quê? As coisas da sua própria cabeça. É isso que nós temos que tomar cuidado. Como servo de Deus, devemos ser guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. No item 2 aqui da segunda parte, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga detalhes sobre isso, mas nós temos o quê? Nós temos a certeza de que havia um relacionamento muito bom, conjugal entre eles, porque no item, na letra A aqui, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. O que é isso aí? É cumplicidade. O casal precisa ter cumplicidade. Então, o que aconteceu com ela? Ela veio e conta para o seu esposo. Então, casais precisam ter cumplicidade. Letra B. Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Então, você veja bem, um casal crente, um casal que buscava orientação do Senhor. Na letra C, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo do Senhor subindo em meio às chamas ali do altar, quando eles oferecem uma oferta ao Senhor. Então eles dizem aquele anjo: já que tu é o anjo do Senhor, já que tu veio, né, trazer essa mensagem para nós do Senhor, então receba a nossa oferta. Quando o anjo recebeu aquela oferta, houve um temor da parte deles. Disseram, o Manoá disse assim: olha, nós vamos morrer porque é o Senhor que veio falar conosco. E a esposa dele o animou, né? Disse: não, mas se o Senhor veio falar conosco, é porque tem um plano para nós. Então nós não vamos morrer, nós vamos cumprir o desígnio do Senhor. Olha como que esse casal, né, estava conectados ali com Deus e foram usados por Deus. Então criaram Sansão também nesse temor do Senhor. Mas Sansão era cabeça dura, Sansão se envolveu, né? No capítulo 14 ali, diz que ele casa-se
com uma mulher, né, das filhas dos filisteus. Depois, esta mulher, através de algumas problemáticas que houve ali, porque aqui nessa lição nós não estamos contando toda a história de Sansão, não, viu? Estamos falando de um filho que foi criado no caminho do Senhor e que se tornou rebelde. Então, através daquele casamento agora, houve alguns dissabores e Sansão perde aquela esposa. Quando ele vai tentar recuperá-la, o pai dela diz: olha, achei que você não queria mais nada com ela, dei a ela o seu companheiro. Sansão se vinga. Depois os filisteus, por causa daquela vingança, vai lá e mata aquela mulher juntamente com o pai dela. Sansão fica mais violenta ainda. Olha que história, viu? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí no capítulo 16, no versículo 1, você vai ver que Sansão, ele se envolve ali na região de Gaza, ele se envolve com uma prostituta. Depois no próprio capítulo 16 diz que ele se apaixona por Dalila, onde tem a perdição dele total. Então que Deus nos guarde os nossos filhos para que possam ser obedientes ao Senhor. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Então Sansão foi criado no temor do Senhor. Sim, no item 3 aqui da segunda parte, a formação de Sansão pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir, né? Podemos entender que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava os protocolos de Nazireu do Senhor, vindo a violá-los progressivamente. Então Sansão começou a violar esses protocolos progressivamente. Então veja bem que o pecado ele começa progressivo na vida do homem. Começa o quê? Uma coisa pequena, vem outra coisa, até que de repente está todo embaraçado. Então que Deus nos livre dos embaraços e possamos viver uma vida de santidade. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade de Deus é individual para com a responsabilidade diante de Deus é individual, viu? Então nós temos que entender isso, que essa responsabilidade, a partir de uma certa idade, é da própria pessoa. Veja bem, o Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então está falando aqui sobre o quê? Sobre responsabilidade individual. Nós temos outro exemplo, Caim e Abel, foram criados pelos seus pais da mesma forma. No entanto, Abel era piedoso e Caim era invejoso, né? Então nós temos que estar sempre orando pelos nossos filhos, mas os filhos também têm que compreender, ninguém será salvo pelos pais. O meu pai é uma bênção, meu pai não falta na igreja, minha mãe é mulher de oração, é do círculo de oração, eu estou protegido. Está protegido até uma certa altura, né? Mas se brincar muito com Deus, parte para a eternidade sem a salvação, viu? Parte 3 aqui. A fraqueza de caráter de Sansão, no item 1, Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tímina, o qual rasgou-o pelo meio, né? Rasgou ele ali como se fosse um cabrito, porque o Espírito do Senhor estava sobre o juiz de Israel para matar aquele leão. Então isso aí foi dando confiança a Sansão, mas não confiança diante de Deus, mas confiança para o seu próprio ego. Assim Sansão foi acostumando-se a vitória sobre vitória e sobre seus inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação, ou seja, ele foi vítima do seu próprio ego. A Bíblia diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8, mas 1 Pedro 5,9, a parte A diz assim, resistir ao diabo na fé. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas, né? Ignoram a experiência de seus pais e acabam por brincar com a sua própria salvação. No item 2 aqui da terceira parte, a presunção de Sansão, visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo. Qual é o terrível inimigo? O seu próprio ego. Este o levou a subestimar
a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar primeiro o lugar a Deus, passando a buscar o prazer, a ociosidade, a luxúria. Olha como que errou este moço. No item 3 aqui da última parte, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Sansão, ele brinca com o pecado. Sansão, ele ignora, né? Olha o que aconteceu aqui, ó. Juízes 16, versículo 16, a seguir conta a história, dizendo assim, ó: e sucedeu que importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, e descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha à minha cabeça. Ou seja, ela diz o seguinte: por 3 vezes você já me enganou. Dalila falava com ele: de onde vem a sua força? Ele fala: se me amarrar assim, eu não vou conseguir. Ela amarrava e dizia: vem os filisteus, ele arrebentava aquela corda. E ela ficava dizendo: olha, mas você me enganou, eu quero saber por quê. Porque ela estava subornada pelos príncipes filisteus para conseguir saber de onde vinha a força de Sansão, para que os filisteus vencessem Sansão. Então ela estava subornada, ela iria receber um dinheiro por aquele trabalho. Então veja bem, e Sansão caiu naquilo, Sansão caiu em tudo isso. Por quê? Porque ela consegue vencer. E ele diz assim, ó: vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, porque ele contou para ela qual era o seu segredo. E ela não era uma mulher de confiança, ela não era a esposa adequada para ele, né? No item 3, então, nós estamos falando da manipulação do poder de Deus, né? Manipulando o poder de Deus. Ou seja, Sansão passou a confiar nele mesmo, no seu braço, e acabou aqui perdendo essa batalha para Dalila. Então Dalila corta os seus cabelos, ele foi preso pelos filisteus, eles furam seus olhos, fazem chacota dele, mas no entanto o seu cabelo começa a crescer novamente. Eles levam ele a um grande palco ali, um grande salão, onde fazem chacota com ele. O seu cabelo já está um pouco crescido, ele faz ali, né, uma oração de arrependimento a Deus, pede força mais uma vez, que seria pela última vez. Ele vai até a coluna, né, que ele é colocado ali diante daquelas colunas para que eles façam chacota com ele, e ele derruba então aquelas colunas, derruba todo aquele espaço que é onde eles estavam ali, sobre todas aquelas pessoas, e diz a Bíblia que ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Mas não era este o plano original de Deus, porque se ele obedecesse a Deus, ele viveria mais anos e faria mais proezas ainda. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa, pela sua rebeldia, por não obedecer, né, as leis, eles acabam o quê? Atalhando a fila, há um atalho na fila para a morte, viu? Ali está pedindo 80 por hora, estou andando a 140, na curva eu entrei com tudo, eu estou atrasado, tenho que chegar em 20 minutos, e eu vou daqui não sei na onde, tem 20 quilômetros, falta 20 minutos, dá tempo de eu ir. Já fui um dia, mas vou de novo. Então este é o perigo, que Deus nos guarde e nos dê sabedoria e graça. Amém? Conclusão: a presente lição não teve por objetivo explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e desvio de caráter. Ou seja, mesmo uma pessoa que tem um chamado de Deus, mesmo uma pessoa que veio para um propósito específico, mesmo assim, essa pessoa está propensa, se não vigiar e obedecer aos seus pais e à Bíblia Sagrada, está propenso o quê? A ter o seu caráter corrompido. Vamos para nossas perguntas. O que o capítulo 3 de Juízes mostra? Ele mostra o quê? Mostra que Israel estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e que Deus os entregou aos filisteus. Por 40 anos estavam sofrendo a mão dos filisteus. E pergunta 2, cite pelo menos 2 orientações que o anjo do Senhor deu à mãe de Sansão: não poder beber vinho, não comer coisa considerada imunda, e não cortar os cabelos desse menino quando ele nascesse. Pergunta 3, segunda lição: o que podemos inferir pelo texto bíblico? Podemos inferir que os pais de Sansão criaram ele no caminho do Senhor, seguindo a orientação do anjo do Senhor. Pergunta 4, o que não podemos subestimar? Segunda lição: nós não podemos subestimar a presença de Deus em nossa vida. Porque eu fiz isso uma vez, porque eu resolvi tal situação, agora eu vou lá e resolvo do meu jeito. Não, é Deus que está conosco. Não podemos brincar com o pecado, não podemos brincar com as coisas de Deus. Que Deus nos guarde e nos livre disso. Pergunta 5, a lição
Segunda lição, o que acontece com quem brinca com as coisas espirituais? Quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado e certamente cairá em ruína. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre e guarde também os nossos filhos para que ande em santidade e obedeça a santa e bendita palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.